Como está aí a sua igreja interior, este lugar onde Deus se faz presente na sua vida? Queria falar um pouquinho dos rios que correm a partir do teu coração. Queria te convidar a estar conosco nesta meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, comemoramos a festa da dedicação à Basílica de Latrão, ali onde se encontra a Catedral do Papa, ou seja, a referência também para todas as outras igrejas. Queremos falar um pouquinho desta dimensão desta igreja e vamos para o texto, que ele pode nos dizer tantas coisas importantes e pode aí também entrar de forma especial no teu coração. E se você não se inscreveu ainda no canal, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal para ter recebendo também a homilia todos os dias. E também nós estamos com os grupos no WhatsApp, no Telegram, você pode se inscrever aí nos links das descrições para podermos também levar para você direto aí no seu WhatsApp, no Telegram. Talvez é mais fácil para você entrar nessa experiência de meditar a palavra todos os dias de uma forma mais prática para você. A gente faz todas essas coisinhas pensando numa maneira mais fácil, claro, da palavra chegar até você. E esta palavra hoje vai estar para nós em João, no capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Diz assim a palavra: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali, sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo. É uma atitude forte de Jesus. Talvez aqui mostre a profundidade e talvez o quanto isso afeta a pessoa do Cristo, a pessoa de Deus, que está ali vendo aquela situação do comércio, né? Nós às vezes vamos visitar ali uma basílica. Quantas vezes a gente não se incomoda pelo excesso de comércio? Graças a Deus agora alguns lugares conseguem se organizar, ter os lugares corretos para que possam vender aquilo que está relacionado ao culto do templo. Mas nessa época, sobretudo, todo este comércio ele fazia um sentido, porque deveria se oferecer dentro do templo as ofertas, né? E isso seriam animais. Para você fazer essa oferta de animais, esses animais deveriam ser sem defeitos. Como alguns moravam muito afastados de Jerusalém, chegar com esta oferta, né, com este animal até o templo, sem correr nenhum dano, sem ele se machucar, sem correr riscos, era realmente muito difícil. Começou a acontecer que as pessoas começaram a pegar então essa necessidade e transformaram isso em comércio, para que assim as pessoas pudessem chegar lá, comprariam, trazeriam dinheiro. Então aí entra os cambistas, aqueles outros que vão também se organizando em volta deste comércio também de moedas e trocariam isso tudo por essas ofertas, por esses animais que eram comercializados lá em volta e oferecidos no templo. Parece que tudo isso nasceu de um sentido bom. Havia realmente um sentido mais profundo, porém é como que aos poucos as coisas vão se desviando. Repara que se isso também não é a ação do mal. De repente nas nossas famílias, nas nossas realidades, a gente tem propósitos bons e esses propósitos vão se desviando. Pensa uma coisa simples, por exemplo, começa-se sempre a fazer o Natal na casa dos pais. Vai algum irmão, está doente, um irmão precisou realmente ser um pouco mais de cuidado. Agora em vez de fazer esse ano na casa dos nossos pais, vamos fazer na casa do meu irmão. Aí, aquilo que começou como uma coisa boa, aquele irmão precisava, aquela necessidade era só para aquele ano, e aí começa, mas por que a gente não pode fazer na casa de outro irmão, já que nós fizemos nessa, foi tão bom? De repente já começa a ir para o outro. Aí o outro, no outro ano, pensa, poxa, já foram na casa dos outros dois irmãos, só falta o terceiro, vamos na casa do terceiro. E quando você vai perceber, a presença na casa materna e na casa paterna vai se perdendo, vai se dissipando. Porque começou com um bom propósito, de repente se larga a casa paterna, a casa materna. É muito isso. Nós começamos às vezes com bons propósitos, né, de oferecer, às vezes até de dar uma atenção a uma pessoa para determinados assuntos, para certos tipos de conversa. E começou-se bem,
de repente aquilo vai se perdendo. Quantas pessoas eu conheço que tem no seu trabalho, começa com aquelas pequenas brincadeirinhas e aquela brincadeirinha descontrai o ambiente, não tem nada demais, interage as pessoas, isso ótimo, mas de repente aquelas brincadeirinhas vão perdendo sentido, vão partindo para duplicidades, duplos sentidos, e aí começa a se perder em algumas formas. Percebe então que daquele lugar aonde tinha uma centralidade em algo importante, começa a correr um rio que não traz vida, mas um rio que vai se perdendo e vai se secando de fecundidade, de frutificar. Perceba na sua vida se isso vai acontecendo aos poucos, principalmente com aquelas pequenas conversas, com aquelas pequenas concessões que a gente vai dando e de repente a gente vai perdendo o eixo. A palavra ela vai falando isso. Jesus então se irrita com isso que ia se perdendo dentro do templo. E ele derruba as mesas do cambistas e diz, aos que vendiam as pombas, tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. A gente começa a comercializar, cedemos favores, práticas que vão muitas vezes se distraindo daquilo que é as nossas práticas mais profundas. Pequenas fofocas, intrigas, comentários que não edificam. Olha, e comentários que não edificam muitas vezes aquele comentário que é colocado em uma conversa que aparentemente é inofensivo. Ele começa assim, depois ele tem uma pitada, e depois essa pitada vira uma conversa maior. E isso às vezes vai acontecendo não assim de um dia para o outro. Começa com gotinhas e começam a se formar um rio que em vez de trazer vida começa a matar. E aí o Senhor pede isso, não faças da tua casa, do teu coração, do templo interior um lugar de comércio, não se troca. A palavra ainda continua, seus discípulos se lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinais mostra para agir assim? E ele respondeu, destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. E para finalizar, queria colocar uma experiência que para mim ela tem um valor muito profundo. Os nossos irmãos que passaram aí um ano na rua, eles falaram que muitas vezes eles estavam lá dormindo ou descansando na rua e as crianças de rua paravam e faziam assim para eles. Faziam a vênia. E aí eles uma vez perguntaram às crianças por que eles estavam fazendo aquela vênia. Porque estavam fazendo esse cumprimento e eles brincando disseram, sorrindo. Porque vocês são a nossa igreja, tio. Porque vocês são a nossa igreja, tio. Eram para aquelas crianças uma igreja ambulante, um templo de Deus, que estava com eles ali na rua, vivendo aquelas mesmas realidades, mas era uma presença de Deus. Imagine que se a gente começar a ter um zelo que nos consuma, e consumir significa deixar-se realmente absorver-se por aquele ideal, deixar-se mesmo como que este fogo do Espírito consumir em busca dos ideais morais, dos princípios cristãos. E aí você vai perceber o seguinte, nós vamos se tornando um templo para a vida das outras pessoas. Maria Teresa também dizia, essas pessoas que nós vamos encontrar na rua, talvez nós sejamos o único evangelho que elas vão poder ler na vida delas. Talvez a tua presença seja o único templo que a tua igreja particular, que a tua família, que talvez no seu trabalho, algumas dessas pessoas vão estar próximas. Mas como você tem se consumido de zelo, como você tem olhado e convertido dentro de si todos os valores e feito jorrar uma verdadeira água viva do teu coração. Que Deus os abençoe e que nos dê esta graça de sermos verdadeiramente templos do seu amor. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.